Livro Jesus quer curar e libertar você. Pedro Dong. Capítulo 5. Tema desta semana: compreender os mistérios do Reino dos Céus. Meta de hoje: leitura das páginas 69 a 71. Compreender os mistérios do Reino dos Céus. O Reino dos Céus é um mistério e sua revelação não está disponível a todos. O Senhor Jesus o revela a seus pequeninos, aqueles que têm o coração quebrantado, o espírito contrito e arrependido e amor reverente à palavra. Isaías 66:2. Em outras palavras, os mistérios do Reino dos Céus são revelados aos que têm um coração adequado. Por isso, o rei utilizou parábolas para falar sobre esse assunto. Dessa forma, aqueles que têm um coração endurecido, ou seja, que não se arrependem e voltam para seguir o Senhor, como os fariseus e saduceus, não conseguem compreender tais coisas. Neste capítulo veremos as revelações acerca desses mistérios registrados no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Esperamos que você, querido leitor, tenha ouvidos para ouvir e um coração adequado para compreender o que Deus tem revelado a esse respeito por meio da palavra profética. Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. No primeiro versículo de Mateus 13 lemos: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. O fato de Jesus sair de casa é muito significativo. O Senhor veio à terra para salvar o povo judeu. A prova disso é que quando enviou seus discípulos para pregar o evangelho do reino, uma de suas instruções foi: de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10:6. Contudo, ele foi extremamente menosprezado por seu povo, e o ápice da rejeição foi quando os fariseus conspiraram contra sua vida. Mateus 12:14. Por isso o rei do reino dos céus abandonou a casa de Israel e começou a plantar as sementes do reino no coração dos gentios. Quando estava à beira-mar, grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Mateus 13:2. O barco representa a igreja. Nós, a igreja, estamos no mundo, representado pelo mar, mas não somos do mundo. João 17:14. Somos o barco onde Jesus está, e diante dele, na praia, estava uma grande multidão. Ele então passou a falar para a multidão sobre os mistérios do reino dos céus. Contudo, do lado de fora do barco, é impossível entender tais mistérios. Por isso, se você deseja compreendê-los, mas está fora do barco, se arrependa e volte antes que seja tarde demais, como foi para os fariseus, para os saduceus e para João Batista. Eles não se arrependeram a tempo de voltar e seguir Jesus. Ser simples e humildes para compreender a parábola do semeador. Nos capítulos 8 a 13 do Evangelho de Mateus, vimos que os fariseus indagaram Jesus e que João Batista enviou seus discípulos para perguntar-lhe se ele era o Cristo, mas não vimos os discípulos de Jesus questionando. Sabe por quê? Porque eles eram simples. Se queremos receber a revelação do reino dos céus, também devemos ser simples e entrar no barco para nos aproximar de Jesus. Foi ali que o Senhor falou à multidão por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 13, versículos do 3 ao 9. Em relação ao questionamento dos discípulos, lemos: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus capítulo 13, versículos do 10 ao 12. Aqui vemos os discípulos questionando pela primeira vez: por que Jesus falava em parábolas para a multidão que estava na praia?
porque a revelação dos mistérios do reino dos céus não é destinado a todos, mas apenas àqueles que têm um coração adequado, ou seja, que são capazes de compreendê-la. Contudo, o Senhor olha para os contritos e arrependidos de espírito que têm amor reverente pela palavra. Isaías 66, 2, versão King James atualizada. Esse arrependimento não significa dar uma volta de 180 graus no plano terreno, mas ser transferido para o plano celestial. E amar a palavra com reverência significa obedecer ao Senhor e honrá-lo com atitudes que expressam apreço e respeito. Essa é a condição para entrar no reino dos céus. Daí a importância de, além do arrependimento, manter a simplicidade e ter amor reverente à palavra de Deus até o fim de nossa vida. Percebe-se então que não podemos viver de forma tão desatenta a ponto de não enxergar o retorno que está à nossa frente. Isso quer dizer que temos de nos arrepender hoje para entender os mistérios do reino dos céus. A versão King James atualizada diz que a condição para receber a revelação dos mistérios do reino dos céus é ser pobre em espírito. Mateus 5,3. Em Mateus 13,12 lemos: ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A nota 2 desse versículo na versão Restauração diz que esse é o judeu que se opõe ao rei e o rejeita. Dele será tirado o que o Rei Celestial tem falado e feito. Essa é a verdadeira condição dos judeus hoje. Não tem conhecimento algum sobre o reino dos céus, que é um mistério completamente desconhecido para eles. O reino dos céus é uma incógnita para os judeus. Cumpre-se assim a profecia de Isaías de que eles fecharão os olhos para a verdade.